Olá, boa tarde, pessoal. Estamos de novo aqui, de volta, e hoje com a alegria de conversar com meu amigo de formação, Ricardo Irata. Já tem um tempo, né, Ricardo? Já tem um tempo. Obrigado. Não precisamos dizer quanto. Não, essa a gente vai guardando, omitindo informações. Obrigado por ter podido Obrigado ter pelo vindo. convite. E queria bater um papo, Ricardo, porque eu sei que você tem um projeto, se assim a gente pode chamar, que eu acho um projeto muito próprio, muito interessante e muito vivo em relação à escrita. Uhum. Então, queria que você contasse um pouquinho, se você puder, claro, as origens dessa ideia e dos impactos que a escrita trouxe para a sua aproximação com o seu próprio mundo interno, consequentemente, os desdobramentos que o processo de escrever pode trazer e contribuir para a nossa própria escuta clínica. Uhum. Belo tema, te agradeço. Eu comecei a pensar que ainda não tive a oportunidade de ter uma conversa sobre esse assunto. Gostei quando você usa a palavra vivo, porque eu acho que é um pouco isso, né? Então, isso me levou para a adolescência, onde que eu comecei a escrever. E é essa sensação, né? Que eu acho que é assim... Quando é que a gente tem uma experiência que a gente sente que algo nosso ganha vida? Ganha vida para além do nosso domínio ou das nossas defesas, das nossas resistências. É como se alguma coisa começasse a se mover. Tá, por si. Por si. E eu acho que isso começou a acontecer, tem a ver com experiências da adolescência, mas tem a ver com aqueles textos que a gente, de alguma forma, sente que nos marcaram e nos fertilizaram, de alguma forma. Quer dizer, o contato com a obra de alguns autores, ou assim, pode ser com alguns artistas, pode ser com alguns psicanalistas, pode ser com sessões de psicanálise, parece que tem a possibilidade ou a propriedade de despertar algo que ganha vida em nós. Uhum. Né? Como se algo em nós, que até então era não ser, passa a ser. Ando com essa ideia assim ultimamente, né? Ser e não ser. O que é do não ser que por situações de vida, por encontros, por às vezes alguma situação, né, acidental, passam a de alguma forma pulsar, passam a de alguma forma nos propiciar uma experiência de um encontro ou de uma vitalidade ou algo que nos inspira. Acho que tem muitas formas de falar sobre isso, mas é como se na adolescência eu começasse a ter, por experiências, né, próprias da época, e o contato com alguns autores. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava na sala de espera de um dentista e tinha um livro Poesia Completa do Vinícius de Moraes. E eu lá meio com aquelas coisas, né, paixonites, coleguinha da escola. O que você vai fazer com isso? Essa coisa que você está sentindo e você não sabe como pôr em palavras. E aí eu li aquilo, eu comecei a ler e falei assim, eu vou ter que ir embora daqui com esse livro. Você roubou o livro do dentista. Isso é inédito, nunca foi ao ar. Roubei o livro do dentista. Era meu tio, mas roubei o livro do consultório dele e devorei aquele livro. Assim, aquelas
experiências, né, que se colocam numa outra dimensão. E eu acho que isso tem muito a ver com a psicanálise também. Que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Uma mulher sem saboneteiras é como um rio sem pontes. Exatamente. Não sei como é que seria lido hoje, mas na época... Hoje seria cancelado. Eu vou deixar que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces. Sim. Por que eu guardei isso? Eu li isso com, sei lá, 14 anos, né? Te marcou de alguma forma. Isso. Eu acho que tem marcas que fertilizam o ser. Tem marcas na nossa vida e quando a gente tem a possibilidade, né, de senti-las e dar espaço para elas, quer dizer, não só sobreviver, mas ter uma vida onde é possível viver criativamente. Então, eu estava pensando, pelo que eu estou te acompanhando, esse processo de escrever torna a experiência vivida mais fluida, mais... É difícil dizer mais, né? Mas eu acho que a gente sempre tende a ter mais facilidade de falar pela negativa, não sei por que isso, né? Mas torna a experiência menos truncada, torna ela menos defensiva, menos... Estou aqui querendo fugir da palavra Legal. menos recalcada. Não, bonito, porque você falando me vem à mente algo assim, tudo na natureza cria. Uhum. Tudo na natureza, seja a produção de algo que em si é de uma semente a uma árvore, mas cada flor é única, que nem dizem os japoneses na cerejeira, né? Tá. Cada flor é única, tudo na natureza cria. Então eu acho muito complicado quando a gente assume um modo de vida e um modo de estar no mundo onde não há criação. Agora, criar o quê? Como? A partir do quê? Que não é assim, então todo mundo tem que fazer ateliê de artes, todo mundo tem que tocar um instrumento, todo mundo... Não. Óbvio que não. A partir daquilo que o toca. Isso. Isso. E é bonito isso também, porque aquilo que o toca nos coloca numa outra referência que não sou eu que toco um instrumento. Uhum. Algo me toca quando eu me coloco no lugar de um instrumento, de alguma coisa que me toca, que a gente poderia chamar o ser, poderia chamar, sei lá, né, o genuíno, o Winnicott fala do verdadeiro, eu não sei como chamar isso. Mas é alguma coisa que nos toca e nos faz, né, produzir, como se fosse um instrumento, um som. E produzir um som é mais importante para mim do que produzir uma música. Desde que seja um som que eu experiencio como algo da ordem do, sei lá, por falta de outra palavra, verdadeiro. Do próprio. Do verdadeiro, do genuíno. Você tá dizendo de um exercício de produção subjetiva. Sim. E que não se dá por uma demanda que vem de algo, né, que seja falso nesse sentido, de que eu precise me submeter, que eu precise me alienar, que eu precise me distanciar de algo que eu sinta, né, mais intimamente como próprio, como você disse, para responder aquilo, como a gente chamaria, uma demanda externa. Demandas externas, para mim, não produzem esse som, embora a gente esteja nesse mundo, cheio de ruídos, e seja cheio de fúria, e cheio de... A gente não tem como escapar disso. Mas eu não acho que a existência se limita a isso. Eu não acho que a gente possa só existir atendendo àquilo que se coloca de fora, entre aspas, né, de fora para dentro, ou alguma coisa que siga esse caminho. Aí tem aquela máxima que já está um pouco batida, mas continua sendo uma máxima. Caminhante não há caminho, caminho se faz ao andar. Uhum. Então é menos, né, temos aqui um protocolo, temos aqui na minha época era, faça uma boa escola, faça uma boa faculdade, tenha uma boa vida. Receitas. Isso, né, pra gente em psicanálise isso é muito claro. Então, quando a gente vira isso, então não é isso,
a gente fica com o quê? Então, se a gente não vai seguir receitas, a gente vai seguir o quê? Ou se a gente não vai seguir, a gente vai fazer o quê? Qual é a ação? Aí alguns falam assim, é o tornar-se. Tornar-se o quê? A partir do quê? É o gesto espontâneo. Mas o que é um gesto espontâneo? O que é espontâneo? Então eu fico assim com essa ideia que eu estou tendo aqui com você, nessa oportunidade de partilharmos esse espaço mental. Um som, para mim, ele tem mais importância do que uma música, desde que ele seja um som que me toque. Né? Que te toque, não que te signifique. Não, que me toque. Que te toque, tá. Que me toque, porque vem antes, né? Aí tem uma cena, tem alguns filmes que eu gosto, depois a gente pode falar desse assunto, mas às vezes estão um pouco distantes da psicanálise, mas que é Encontros com Homens Notáveis, que é a história de um dito místico, que era o Gurdjieff. Eu acho que são exploradores. Não se dizia psiquismo, se dizia alma, mas são exploradores, né? E começa o filme com vou dar um pequeno spoiler, assim, uma reunião de músicos num canyon, num deserto, assim, no meio de uma região que a gente não sabe muito bem ali identificar entre, não sei, talvez Tibete, talvez uma planície russa, a gente não sabe muito bem, mas dentro daquela região. E é um concurso entre aqueles músicos para se ganhar um prêmio que seria uma cabra. E a gente não entende muito bem como é que aquilo é um concurso de música. Conforme aquilo vai acontecendo, né, a gente vê, porque eles emitem um som para o desfiladeiro, para o canyon. E ecoa. Esse é o ponto. Quem é que é capaz de fazer com que o desfiladeiro, o canyon, cante de volta? De volta, tá. Então eu acho que é isso. Porque eu acho que a gente tem profundezas, a gente tem abismos que não são só lugares da fronteira com a loucura e com a morte. São lugares de fronteira entre o ser e o não ser, entre aquilo que pode vir a ser, mas são lugares que também são em nós. Então, para seguir nessa analogia, escrever é um grito pro desfiladeiro. Não um grito, um som. Tá, um som. Essa é a diferença. Tá. Essa é a diferença, né? E acho que isso eu só fui conseguir pensar essa diferença tendo que ir lá numa formação de escrita, que foi muito importante, eu gostei muito. Então, de escrita de ficção. Então, você vai conviver com escritores. Você vai ler só literatura. Você vai trocar seus textos com outros escritores. Então, você vai entrar dentro de um outro meio, de um outro ofício, com outras ferramentas e com outras experiências diante da matéria. E ali, alguma coisa que, se a gente pegar a mesma coisa, um texto do começo de uma formação, né, literária, e no fim, não precisa ser muita coisa não, pode ser uma oficina, a gente vê que tem efeitos. E parte desses efeitos são nessa ordem de qual é o tom, qual é o tipo de voz que sai da minha escrita. Então a gente lê Machado de Assis. Machado de Assis. Tem cara, tem som, soa como Machado de Assis. Shakespeare, para os grandes mestres, todos eles têm uma voz que se inscreve e que a partir daí passa a poder ser alvo de escrita. Mas quando a gente falava de marca, algo se inscreve, por isso que a gente fala de formação, né? Algo se inscreve no inconsciente, algo se inscreve no ser, algo se inscreve, e a partir dali, né, essa ideia de que uma voz, né, pôde começar a ser construída, criada, encontrada, como a gente quiser, pode falar com proximidade com autores diferentes. Ela começa a aparecer nos textos que a gente faz. E fala, isso aqui foi o Marcelo Mello que escreveu. A gente chama de estilo. Sim. Só que, né, dentro dessas construções que a gente está fazendo agora, não é mais um grito, quer dizer, não é mais uma verborragia, não é mais uma simples escrita, né, de uma
história, com associações que vão acontecendo. Vai surgindo uma voz conforme isso, que se inscreve em nós e que vai percutindo, vai produzindo, a partir desses grandes desfiladeiros, desses grandes espaços vazios que existem, alguma coisa que nos toca e nos faz soar de uma maneira própria, ou genuína, ou verdadeira, ou como a gente quiser chamar. Então, eu acho que foi, só para dizer, né? Eu acho que foi isso que me capturou. Que eu poderia ter passado por isso e falava, nossa, que coisa legal, que bacana, não é pra mim. Mas foi isso que me capturou, né? E eu pensei, eu não vou conseguir, você escrevia muitas coisas como adolescente? Não. Eu gostava de escrever, tinha um momento que eu estava lá meio sozinho e começava a querer escrever, mas na escola eu não era um aluno assim, sempre tirou nota 10 na redação, vai ser escritor. Pelo contrário, uma única vez eu tive uma redação que a professora falou, não tá ruim. Mas mais ou menos. Então também não é esse modelo do tem vocação, então é criança e já é muito afeito e muito bom. É interessante você estar dizendo isso, porque não é um talento nato. Não. E agora, talvez aí venha a distinção que você observou entre o que eu chamei de grito e você chamou de som. Uhum. Né? Talvez a gente grite muito pro abismo, mas a gente só pode escutar algum retorno se aquilo partir de como você disse, de um som que já é uma busca por Sim. autonomia, por diferenciação, ainda que muito incipiente. Que eu gosto dessa palavra e dessa ação que você nomeia, que é busca. A gente fala muito em investigação em psicanálise, mas pensando agora, busca é melhor. Porque quando a gente começa, a gente não sabe o que a gente vai investigar. A gente cria uma demanda, a gente cria o objeto a ser investigado, mas antes o que há é uma certa ânsia por algo que a gente não sabe muito bem o que é. Mas aceitar, a parte entrar em análise pode ser pensado assim também, não sei. Aceitar que se trata de uma busca. Não sei. Se a gente pode traçar um paralelo, talvez bastante tosco, mas aí a gente vai melhorando. Grito é a queixa. Som é a demanda. Só que eu acho que junto com a demanda, e a gente trabalhando a demanda persistentemente ao longo de um certo tempo dentro da análise, vai surgindo algo que não é só demanda. Que aqui a gente, posso, não sei, talvez usar essa palavra de forma equivocada, mas que eu penso, é isso que está entre o ser e o não ser em nós. Tá. Talvez ainda não tenha a possibilidade de ser, mas também não é qualquer coisa, porque eu não posso ser qualquer coisa. Interessante que não é entre o conhecido e o desconhecido de si. Não. É entre aquilo que se é e o que não é. Isso é muito legal, essa diferenciação, porque isso que não é pode advir. Sim. Aquilo que simplesmente é descoberto, ele já está de alguma maneira ali. E essa é uma ideia que me parece muito presente, mas é uma ideia equivocada, de que o inconsciente ele está em algum lugar trancado, mas já pronto. E não, o inconsciente ele está sendo produzido agora. Nós estamos produzindo inconsciente. Isso. Se não existisse Freud e toda a invenção da psicanálise, existiria o inconsciente? Sim. Essa ideia de que o inconsciente
revela algo da nossa história e do nosso passado, não tá certo. Não, a gente cria. A gente aceita a busca, que ela precisa ser, em parte, uma criação, não um encontro. Não tá lá, então foi isso. O Freud passou por esse momento. A ideia do trauma, né? Toda aquela primeira... Não que não existisse, Sim. mas que é menos a ideia de que tem algo velado esperando para ser. Desvelado. Embora isso às vezes possa até acontecer. Sim. Mas que é algo que coloca numa certa transformação, numa certa sequência de transformações. E que algumas coisas vão ser construídas, que nem a ideia de que o produto altera o instante em que foi visto, né? É trazer esse não ser pro jogo. Isso. E essa palavra jogo é boa. E colocar ele no movimento, será que a gente pode dizer um movimento dialético? Que consiga fazer soar o desfiladeiro. Quando o desfiladeiro retorna o teu som, que às vezes a gente faz por acidente, às vezes não, é muito trabalho para fazer isso. Mas quando ele volta, a vida não é mais a mesma, antes e depois. Porque não dá para você dizer que você não escutou o desfiladeiro cantar. Depois que o desfiladeiro canta... Não tem como você fingir que você não escutou. Você pode não aceitar. É que nem a banda do Chico. A moça ficou na janela, viu a banda, né, passar e não saiu. Então, no Campbell, lá, naquelas análises da jornada do herói, é o chamado do herói, mas eu não acho que seja isso, o chamado da aventura. Embora seja uma aventura. Mas eu acho que é alguma outra coisa que vai mais nesse sentido, entre o grito e o som. Não qualquer som. O som que faz o vazio devolver, se manifestar como uma surpresa. Cara, isso é lindo, isso que você está falando. Que legal. Tá, mas desculpa, eu te interrompi. Mas retornar como uma surpresa. Isso é uma inauguração? Pode ser. Fazemos os votos que seja, né? Tá, não é uma nova roupagem de algo passado. Pensando junto com o que a gente estava comentando antes, né? Eu acho que é uma sofrência. As cartas que sofrem. Tá. Né? Naquela ideia, né, que o Lacan usa também. Então, as cartas que ficam em suspensão, aguardando o momento em que elas podem chegar ao seu destinatário. Então, entre a minha adolescência e o momento que eu comecei a escrever, de fato, falando vou escrever, foram décadas. Ficou lá em sofrência. Ficou em suspenso, ficou em grito. Ficou assim. E um grito que a gente não escuta, né? A gente não escolhe não escutar. Quando a gente está muito, né, podendo estar assim num estado um pouco mais relaxado, se a gente apurar bem, a gente escuta, tem alguma coisa ali que eu estou me devendo. Tem alguma coisa ali que eu quero um dia. E antes se fazia assim, quando eu me aposentar, que hoje em dia já não existe mais, quando eu me aposentar, eu vou ter aquele grande projeto, né? Fica em sofrência, fica em suspensão. Tá. E aí vem o rabino, o padre, seja lá, na hora que você está morrendo e fala para os familiares, não se desesperem, que o melhor ainda está por vir, né? É um nunca chega, né? Sempre um depois que vê a banda passar. Aquela cenoura na frente, né? Sim. Então eu acho que assim, é cortar essa ideia. E o seu último som pro abismo foi o Órfão na Estante? Cara, isso é interessante, né? Eu acho que o som do abismo, primeiro eu acho que foi isso, né? Esse momento na adolescência. Porque de lá até nessas décadas, por que eu nunca me autorizei de falar, vou escrever? Vai fazer uma análise. Né? Quem sabe você sabe que você muda alguma coisa. Você está me fazendo lembrar o Contar do Caligares. O Caligares falou uma vez que o grande desejo da vida dele era ser escritor. E ele precisou passar por um caminho
envolvendo a psicanálise, envolvendo a docência. E não era escritor de livro técnico, Sim. escritor de romance. O Dichtung do Freud, né? O escritor. Até o desvio que ele disse que ele teve que fazer para chegar lá, é isso que você está dizendo. Porque uma coisa é emitir o som e a surpresa de que ele retorna, né, do vazio retorna a algo, do desfiladeiro, então a gente vê que não é um vazio, retorna a algo. A outra é você querer se ocupar de esculpir esse som, de colocar esse som para trabalhar. Aí você pode construir músicas, melodias, o que você quiser. Talvez um dia de cantar para alguém. Talvez um dia de publicar o seu canto. Né? Então, eu acho que tudo isso depende de um longo processo que talvez em parte seja isso que a gente está pensando ao redor hoje, né? De que o que é isso, né? Que, né, o Bolas ontem falava assim, o que expande uma mente? Tá. E soltou e saiu correndo. Soltou o som e foi, né, fazer outras coisas, cantar para outros desfiladeiros. Mas aí a gente vê que algumas coisas continuam ressonando. Ressonando no quê? Eu estava pensando exatamente isso. Porque para a gente emitir um som para o desfiladeiro e o desfiladeiro retornar isso para nós, é necessário que tenha em algum lugar uma parede onde esse som bate e volta. Porque se a gente emitir um som numa planície, ele se esvai até, sei lá, onde ele vai parar. Acaba, né? Então. Morre. É ótimo isso. E te ouvindo de novo, né? Pensando que é como se um anteparo. Precisa de um anteparo. E aí a gente pensa, Freud pensou muito nisso também, né? A existência, ela é atravessada por um desamparo. Da onde vem o desamparo? O desamparo é falta de anteparo. Falta de amparo, falta de anteparo. Sei lá, uma vez eu fui ver isso lá no Ruais, ia dar essa aula. Então, é coisa que a gente vai aprendendo. E o desamparo, enquanto falta de anteparo, que é um outro capaz de produzir em mim uma tela subjetiva onde está a fantasia, onde está a permanência do outro, que ele foi embora, mas ele vai voltar, aonde se produzem os sonhos, né? Que não, onde o sonho produz histórias, quer dizer, anteparo psíquico nesse sentido. Mas eu acho que o que você está perguntando é um outro tipo de anteparo que eu venho pensando assim, talvez não seja só desamparo, talvez a existência ela comporte situações possíveis de produzir amparo. Quando, né, eu acho que essas experiências com, né, uma certa alegria e surpresa, a gente percebe que o desfiladeiro não era só um convite à destruição e ao nada e ao vazio, era um lugar onde se possibilitava experienciar algo, né, que vem daquilo, vem de um lugar que eu não sei o que é, porque a psique ela é limitada, né? O que está fora da psique? Tem coisas lá. E algumas coisas produzem esse efeito de um anteparo, um muro de ressonância, quer dizer, algumas coisas voltam nesse lugar de que a gente sente que é uma experiência da ordem do verdadeiro, do que dá, ou pode produzir sentido à vida de alguém, que pode produzir uma certa expectativa, né, de uma construção conjunta, que produz esperança, produz confiança, produz coisas dessa ordem que são absolutamente abstratas e que em si não existem. Isso tem muitos nomes, né? Tô pensando holding, tô pensando estádio do espelho, tô pensando em várias formas de se voltar para esse retorno de um som para um vazio, né? Sim. Será que emitir um som não num desfiladeiro, mas numa planície,
poderia ser algo da ordem psicótica? Isso é uma longa questão essa, né? Em poucas palavras. A gente tem partes psicóticas dentro de nós, eu penso assim, sei lá, junto com o Bion, junto com o Ogden, junto com muitos autores contemporâneos. Né? Todos nós temos partes psicóticas. A gente desenvolve uma certa habilidade unido a certos privilégios que a gente tem na vida, porque se estivesse tendo tiroteio aqui, a gente não estaria tendo essa conversa. Batendo papo. Então, a gente tem certos privilégios junto com certas capacidades e habilidades para produzir um tipo de efeito que não é psicótico nem psicotizante. Se a gente viesse uma polícia que levasse a gente para ser torturado, provavelmente alguns de nós iriam, né, ter surtos psicóticos e não voltariam. Outros, né, experienciariam algo dessa ordem e voltariam, no sentido de essas fronteiras entre essas regiões ou entre camadas ou entre muitas analogias a gente poderia pensar topológicas, ou o que é neurose e psicose, ou o que é estar dentro ou fora de realidades compartilhadas, né? Mas então eu acho que essas regiões, porque isso é interessante e importante também, né? Então você vai sair fazendo sons pro vazio. Já é uma ideia meio esquisita, né? Então, né? Tá justamente nessa possibilidade de se aproximar das fronteiras do eu. Onde está o vazio? Onde estão os desfiladeiros? Né? Então, acho que não à toa você caminhou para essa questão também. Porque eu acho que a experiência analítica precisa ser uma experiência que nos possibilite, vez por outra, nos aproximar de nossas regiões menos integradas. Claro. De nossas partes psicóticas, dos nossos desesperos. Aliás, eu acho que muito do que Freud escreveu, compôs, é lido numa chave muito neutra, muito, o incesto, o parricídio, quando isso são experiências arrebatadoras de horror. Eu digo isso dizendo que uma análise tem que descer a dimensões bárbaras. Isso. Senão, concordo. Fica ali um cuticutizinho que não retira a violência. Uhum. É justamente adentrando nas camadas de horror, de violência, de barbárie, que eu entendo ser possível que aqueles componentes possam ser vividos e manifestados de uma maneira não violenta, não bárbara, não... Como, pensando também com o que você está trazendo, isso é o jogo entre as mentes, né, que eu acho que é tão rico. O Hamlet, né, um texto que eu estou trabalhando agora com um grupo. Em algum momento ele escuta uma mensagem de um fantasma que o coloca à beira do enlouquecimento. Uhum. Que mensagens são essas? Como que a gente, pensando um setting, pensando um manejo clínico, isso pode, em certos momentos, né, a depender, obviamente, de cada caso, eventualmente, né, nos colocar na proximidade para escutar aquilo que em nós é capaz de nos querer fechar os ouvidos. Então, né, o Bion chama os pensamentos à procura de um pensador, em busca de um pensador, pensamentos selvagens. E os pensamentos estão lá. Antes do pensador existir, né? Ou aquém ou além de onde está o pensador. Que pensamentos são esses e como que essa ressonância, dessa caixa de ressonância, que é um setting, uma presença e um efeito, né, que a gente chama de clínico, pode vir a que isso, em alguma maneira, chegue, ou a gente se aproxime para que isso, de alguma forma, nos toque. Então é horror também, não é uma inscrição só da ordem do prazer. Uau, que legal. Que legal. O desfiladeiro respondeu. Não, porque ali a impressão que tem é que os músicos batem assim, né, na costa do cara e falam assim, bom,
agora leva a criança, né? E ele ganha, assim, uma cabra que ele tem que... Quer dizer, isso aqui... Cabra. Você ganha alguma coisa com isso, você perde outras coisas, Sim. mas o que você vai fazer com isso, né? Quer dizer, assim, é alguma coisa que não desaparece. Você pode não querer lidar com aquilo. Então tem toda uma questão, né, da ética da psicanálise. Né? Não é só até o ponto em que a gente escuta o grito virar palavra, virar letra, virar som, virar o que for, mas como que você consegue se implicar, quer dizer, aquilo passa a fazer parte da tua vida. Ricardo, fazemos uma pausa. Sim. Continuamos daqui a pouquinho. Sim. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente volta no próximo episódio junto com o Ricardo. Obrigado, um abraço.